Queria agradecer desde já o convite do pastor Armando, da pastora Senir. Deus possa abençoar a vida de cada um, dos irmãos que estão aqui, que congregam na igreja. Eu creio que essa noite o Senhor tem uma palavra poderosa para falar com os nossos corações. E o Senhor, Ele já estava preparando há 2 semanas atrás a palavra que ia falar hoje. E Deus é maravilhoso, irmão. Quando a gente começa a ter intimidade com Deus, e Ele prepara tudo para nós. Ele prepara o caminho, Ele prepara a palavra aos nossos corações. E essa noite você vai sair cheio da presença do Espírito Santo. Você vai sair transformado essa noite. Porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Quando eu entrei, eu já senti a presença do Espírito Santo. Então vamos abrir as nossas Bíblias, vamos se colocar de pé em referência à palavra de Deus. Em Daniel, capítulo 6, versículo 1. Uma palavra poderosa, que eu creio que vai falar com a vida de cada um. Que Deus possa abençoar você que veio na casa de Deus, porque o Senhor te trouxe até aqui essa noite. Porque a palavra vai tocar no teu coração. Então todos acharam, digo amém? O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para supervisionar os altos funcionários e que protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capacitado que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reinado. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar ele. Era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance é encontrar algum motivo para acusar Daniel. Será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores e oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordem para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar em algum lugar divino ou humano, exceto o rei, será lançado na cova dos leões. Agora o rei decreta e assina essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, e o rei Dário assinou. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se em seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia, dava graças a Deus, e os oficiais foram até casa e o encontraram orando e pedindo a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse, divino ou humano, exceto o rei, fosse lançado na cova? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, e a lei oficial do Medos e dos persas não deve ser revogada. Então disse o rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continuou a orar a Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo,
à noite os homens foram e disseram ao rei: ó rei, o Senhor sabe conforme foi a lei. Nenhum decreto deve ser revigorado. Por fim, o rei deu ordem que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Até aqui, irmão. Então vamos orar. Senhor Deus, Deus Pai, Deus poderoso, esta noite, Senhor, que a Tua palavra possa ser penetrante, Pai, como uma espada de dois gumes, Pai. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra poderosa fale conosco em nome de Jesus. Então, podeis aceitar, irmão. Então, para a gente entender o contexto da história, a gente tem que descobrir quem era Daniel. Daniel era uma pessoa, ele era um dos exilados de Judá. Ele era do povo santo de Deus. Só que as leis naquele tempo eram muito severas e vendiam pessoas como escravas. Eles pegavam as pessoas que eram cristãs, as pessoas que adoravam a Deus, e botavam na Babilônia, num lugar onde tinha idolatria. Tinha pessoas que adoravam estátuas, estátuas que não viam e não falavam e não ouviam. Então esse jovem, ele foi pegado tão cedo da família dele. Ele tinha 15 anos de idade, Daniel, quando foi para a Babilônia. Então você pensa os traumas que ele poderia ter de sair do convívio da sua família, sair do meio da sua parentela, no meio da onde tinha o povo de Deus, para viver na Babilônia, onde o pecado era instaurado, aonde todo tipo de prática que não agradava a Deus estava naquela cidade. E Daniel recebeu um nome quando ele foi para lá. Chamavam ele de Azarias. E ele foi junto com Ananias, Micael e Azarias. Pessoas que foram junto com ele. E também passaram por momentos difíceis lá naquele lugar. Passaram pela fornalha. Pessoas que foram junto com ele para esse lugar. Só que eles, quando eles foram para a Babilônia, eles tiveram que aprender todos os costumes e todas as leis daquele lugar. Só que Daniel se destacava muito, porque ele era uma pessoa rica em sabedoria, e ele obedecia o Senhor. Então tem diferença quando a gente é servo de Deus e a gente serve um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Que a gente não se vê desse mundo, não se vê de nada. Então ele foi aprendendo os costumes daquele lugar, mas ele não se dobrava. Então chegou um certo dia da vida dele que o rei pediu para eles comer aquelas comidas, os manjares, as coisas daquele lugar. E eles falaram que não. Eles não iam comer aquelas comidas, porque as comidas daquele lugar eram sacrificadas. Eram comidas que eram oferecidas a deuses. E eles falaram: a gente só vai comer legumes nesse lugar, porque a gente não vai aceitar banquete. Então essa noite você não pode aceitar os banquetes do mundo, irmão. A gente tem que ser a diferença aí fora. Quando algum inimigo oferecer banquetes na tua vida, não aceite. Seja temente a Deus, seja fiel até o fim. Então o significado do nome Daniel é: Deus é meu juiz. Então ele tinha um juiz, ele tinha alguém que escutava suas orações. Quando Daniel recebe um decreto de morte, o que ele vai fazer, irmão? Eu creio que muitas pessoas que se recebessem hoje um decreto de morte, quem sabe iam se angustiar, iam se entristecer. Mas na sua palavra fala que Daniel foi orar, porque ele era uma pessoa temente a Deus. Aleluia. Ele não se dobrava em banquetes, ele não parava de orar. Ele disse: eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Então você não é desse mundo nessa noite. Aleluia. Você é propriedade santa do céu. Você é escolhido por Deus nessa noite. Aleluia. E não interessa o que falarem de você lá fora.
Porque quem levanta é Deus, quem escolhe é Deus e quem capacita é Deus. E então o rei Dário, ele se sentiu muito angustiado, porque ele gostava muito de Daniel. De 120 daquelas pessoas mais sábias, foram escolhidos 3 homens para governar todo aquele reinado do rei Dário. E quem era o escolhido de Deus que estava entre esses 3 homens era Daniel. Porque ele era capacitado. Deus dava sabedoria para ele. Ele tinha visões, ele tinha sonhos. Muitos magos naquela época foram mortos. Porque quando o rei Nabucodonosor tinha sonhos e visões, só Daniel conseguia interpretar. Então você pode estar pensando, eu estou nesse mundo. Mas as pessoas, quem sabe, não olham para mim com um olhar de gratidão. Mas saiba que tu tem um Deus no céu, que Ele reconhece. Toda vez que você vem à casa de Deus adorar, toda vez que você dobra o joelho no teu quarto, essas pessoas são importantes para Deus, irmão. E é isso que o Senhor procura nessa noite. O Senhor procura os humildes. O Senhor está atrás desse povo. O próprio anjo falou, um dia quando encontrou Daniel, ele disse: você é um filho muito amado de Deus, porque por causa das suas orações eu vim. Então eu quero dizer essa noite que se precisar Deus mandar um anjo para te visitar nessa noite e trazer vitória, Ele faz, porque Ele é Deus. Os planos de Deus ninguém pode frustrar, irmãos. Essa noite o Espírito Santo está presente aqui. Peça ao Pai, Ele vai te responder nessa noite, porque nada é impossível para Deus. E Daniel agradava muito a Deus. Ele não se rendia a decretos, ele não se rendia a estátuas, ele não se rendia a manjares, irmão. Ele era uma pessoa temente a Deus e Deus amava muito Daniel. E muitas vezes Daniel pensava em estar sozinho, mas Deus, ele escutava as orações dele. Então 3 vezes por dia, na manhã, de meio-dia, eu creio, e à noite, ele se dobrava para o Senhor e ele clamava pelo Senhor, e o Senhor respondia as suas orações. Porque a oração do justo faz Deus mover o céu nessa noite. Então sai esse decreto que todo aquele que não se dobrasse ia ser lançado ali na cova dos leões. Então o rei foi obrigado a fazer esse decreto, porque se ele não fizesse esse decreto, ele ia ficar mal falado, mal visto naquele lugar. E quem sabe essa noite fizeram tantos decretos para te parar. Quem sabe o decreto da tristeza, quem sabe o decreto da angústia, que o inimigo tem botado para parar os escolhidos. Mas essa noite você não vai parar, você vai avançar. Aleluia! Então, quando eles fazem esse decreto, eles olham pela janela e Daniel continua orando ao Senhor. Ele continuou orando. Ele não se importou o que ia ser da vida dele naquele momento. Eu vou e o Senhor vai trazer vitória. E nessa noite ele traz vitória, irmão. Então, em Daniel 7, Daniel capítulo 6, 20, 21 diz assim: de manhã bem cedo, levantou-se depressa e foi à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, meu servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo da cova dos leões. Então Daniel, que estava na cova, respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o rei. E o rei ficou muito alegre e ordenou
que tirasse Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões, junto com sua esposa e filhos. Os leões o atacaram e o despedaçaram antes mesmo de chegar ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou essa mensagem ao povo de todas as nações: paz e prosperidade. O decreto que todos em meu reino devem temer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. E ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Porque quando ele foi para aquela cova, quando amarraram ele, prenderam e levaram ele para aquela cova, muitos ali pensaram que era o fim. Pensaram: agora eu consegui terminar o ministério de Daniel. Agora eu terminei com o servo de Deus. Mas lá na cova é onde o Senhor faz milagres. Na cova dos leões é onde o Senhor envia seu anjo para trazer vitória na vida dele. E essa passagem é muito abençoada, irmão. Porque se você fosse olhar pelos olhos humanos, não teria como Daniel sobreviver. Mas como ele tinha um Deus que o abençoava em tudo o que fazia, quando chegou o momento mais difícil da vida dele, ele orou. Então essa passagem, irmãos, a gente tem que tirar muito saber. Se o Deus de Israel estiver na tua vida, nenhum mal vai acontecer na tua casa. Aleluia! Porque o inimigo pode tocar em bens materiais, no nosso carro, na nossa casa, mas na nossa vida ele não tem poder para tocar. Aleluia! Porque o Senhor, ele nos escolhe, irmão. E essa noite você é escolhido de Deus. Então não pare por nada. Porque o brilho do Senhor, ele ofusca muitas pessoas que estão nas trevas. Porque o Senhor disse: vocês seriam luz desse mundo. Então a luz desse mundo incomoda as pessoas que estão muitas vezes nas trevas. Aleluia. E eu passei por isso dentro de uma empresa, irmão, onde fui colocado para trabalhar. E eu vi que as pessoas de hoje em dia não dão crédito para os profetas do Senhor. Tu fala muitas vezes da palavra do Evangelho e as pessoas não dão crédito. Porque é o fim dos tempos, irmão. As pessoas, a gente fala do amor de Jesus, a gente fala das obras do Senhor e as pessoas não dão ouvido. Mas eu creio que tem aqueles que querem o Senhor, aqueles que o adoram em espírito de verdade, aqueles que o buscam de todo o coração. Porque o Senhor, o que Ele procura nessa noite é pessoas de coração sincero para o Senhor, aqueles que buscam no secreto e querem intimidade com o Pai. Assim que Daniel era. Daniel, se precisasse orar e jejuar, como ele jejuou 21 dias, e o anjo falou para ele, ele fazia. Porque a Babilônia era algo terrível, era uma cidade cheia de pecado. Mas se você está num lugar, num trabalho, e você é o escolhido de Deus, você não se corrompe com a Babilônia. Porque você é de Israel, você é propriedade santa do Senhor. Aleluia. E muitas vezes as pessoas vão tentar nos intimidar, vão tentar nos atacar, mas o Senhor é conosco. Logo que eu saí daquele lugar que eu trabalhava, o Senhor falou em meu coração: você fez a tua parte. Porque se a gente fala a palavra do Evangelho, se a gente anuncia, e se as pessoas querem ouvir e receber, elas recebem. Como tem pessoas que eu falei naquele lugar e elas receberam a palavra de Deus. Então a gente tem que ser a diferença aonde quer que a gente vá.
Não é só na igreja, irmão. É no nosso trabalho. É no nosso casamento. É em todos os lugares que a gente ir. Então, muitas vezes, isso que aconteceu na vida de Daniel foi para fortalecer ele. Foi para deixar ele mais forte e capacitado. Porque ele ficou em muitos reinados, numa alta posição. Ele era governador. E ele governou aquele lugar. Porque ele era escolhido de Deus. E muitas pessoas hoje em dia, muitas das vezes, é só Deus para nos livrar das situações que a gente vive. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o nosso íntimo. Em Jeremias 29:13 diz: E buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém. Você tem que buscar essa noite de todo o coração. Dizer: Senhor, se eu errei alguma vez, Senhor, me perdoa. Porque o Senhor, Ele é um Deus perdoador. Porque muitas vezes esse decreto que ele pensava que era para a morte, não aconteceu a morte na vida dele. Porque naquele tempo eram tempos difíceis. Como está no tempo de hoje, irmão. As pessoas muitas vezes não vêm na casa do Pai. E não reconhecem tudo que Deus faz na vida da gente. Tudo que Jesus faz por nós. Mas essa noite é noite de bênção, noite de vitória. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo está pairando nessa noite. Aleluia. E Ele tem algo do céu para trazer para a tua vida. Muitas pessoas te apontaram o dedo, te difamaram, falaram tantas coisas. Mas o Senhor, Ele é o teu advogado essa noite. E tem causas que só o Senhor toma para si. Porque o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Daniel nos ensina a orar. Orar sem cessar até que Ele venha. Até que Ele nos leve a um lugar de glória. A gente tem que ser a diferença nesse mundo. Amém. Você tem que buscar intimidade com o Pai. Orar cada vez mais, irmão. Porque o fim está próximo. Em Atos 2,19 diz: E mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. É isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Os sinais estão claros. Então vamos guardar a nossa alma. Vamos guardar a nossa salvação para morarmos com Jesus no céu. Porque Ele é dono de tudo, irmão. Quem sabe você entrou debaixo de uma aflição nessa noite, de uma tristeza, de uma doença, de algo terrível, que lançaram para te parar, para parar a obra. Mas a obra não vai parar, porque o Senhor levanta servos para trazer a resposta do céu essa noite. Amém. Aleluia. Porque o Senhor, Ele conhece os seus filhos. E a Bíblia vai contar que depois que Daniel teve esse livramento, o rei Dário foi lá, perguntou como ele estava na manhã seguinte. E Daniel falou que estava tudo bem. Porque o Deus Todo-Poderoso tinha tirado ele daquela cova. Então, nesse exato momento, ele pegou aqueles que caluniaram Daniel, que fizeram esse decreto, e o rei Dário jogou ele nas covas dos leões, e os leões na mesma hora devoraram aqueles que fizeram isso. Então você não precisa se defender lá fora, se tu tem um Deus que te defende dos acusadores. Porque o inimigo vai tentar lançar palavras, muitas vezes de maldição, contra a tua vida. Mas Deus, Ele é aquele que traz vida em abundância nessa noite. E Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém. Em Salmo 121 diz:
diz que Ele é o nosso protetor, que o guardião de Israel ele não dorme e não cochila. Ele está sempre em alerta pelos seus filhos. O mal não lhe fará de dia, nem a lua de noite. E o Senhor te guardará de todo mal. É o que Ele diz essa noite para ti. Ele te protegerá, Ele te guardará. Porque esse é o Deus que a gente serve. Se Daniel fosse parar para analisar, ele podia ficar muito angustiado. Mas debaixo da crise, debaixo desse momento, que os homens criam leis, criam autoridades, tem um Deus que Ele luta pelos seus filhos todos os dias. Então essa noite é noite de você buscar o Senhor. Você buscar como nunca buscou antes. É tempo da gente estar preparado para a volta de Jesus. Porque se a gente estiver preparado para a volta de Jesus, a gente vai ver Jesus num corpo glorificado. A Bíblia relata como é Jesus nesse tempo de agora. Os seus olhos são como chamas de fogo. A sua voz é de como muitas águas. Os seus cabelos são brancos como a neve. O seu rosto brilha como o sol. E os seus pés são como bronze polido. É assim que é Jesus, irmão. Tem pessoas que hoje em dia crucificam o nosso Jesus, o nosso mestre, até hoje, nos tempos de hoje. Mas Ele ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá, irmão. Ele não se cansa. Ele luta pelos seus filhos. Muitas das vezes você tem pensado em estar sozinho nessa batalha. O Senhor me mostra que tem pessoas nessa casa que chegaram aqui com a alma aflita e pensando: Senhor, essa luta não vai terminar nunca na minha vida. Porque muitas vezes as aflições desse mundo chegam até a nossa casa. A dificuldade chega, a dificuldade bate a porta. Mas o Senhor, Ele é aquele que provê na nossa vida. E essa noite, o Senhor está providenciando algo do céu para a tua vida. Aleluia. Porque Ele não deixa nenhum justo desamparado. Porque você chegou em muitos momentos da tua vida e que você pensou estar só, que pensou muitas vezes em parar, em desistir. Mas o Senhor, Ele te levanta nessa noite e Ele te capacita para você vencer essas adversidades desse mundo. E o Senhor mostra também, Ele já falava ao meu coração, ao pastor Armando, que o Senhor me mostrava uma doença. Mas o Senhor, essa noite, providenciou a cura nessa noite. Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações, irmão. Quando a gente coloca algo no altar de Deus, Ele nos escuta. Como Ele escutava Daniel. Ele escutava. Daniel era muito amado por Deus. E você é muito amado, irmão. Se as pessoas não reconhecem o teu valor, Deus é aquele que vê, aquele que reconhece a tua luta, aquele que quando você levanta para clamar com Ele, Ele está com os ouvidos atentos a ouvir o teu clamor. Aleluia. Porque lá fora vão te julgar, vão te caluniar, como eles faziam com Jesus, irmão. Não pense que foi fácil para Jesus. Jesus passou por aflições, mas em João Ele disse: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. E você vai vencer nessa noite. Aleluia. Porque o Senhor, Ele te dá sabedoria. O que Deus pergunta para ti essa noite: o que queres que eu te faça? Porque Daniel 2:21 diz que aquele que está sentado no trono do universo estabelece reis e destrona reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento
aos que sabem discernir. Esse é o Deus que a gente serve. Se você busca sabedoria essa noite, peça para o Senhor. Você procura dons, peça para o Senhor que Ele te dá. Você precisa de uma bênção, de uma cura, de um milagre. Essa noite o Deus dos exércitos está aqui essa noite. E Ele conhece o nosso coração. Porque esse decreto, se Daniel parasse por um pouquinho para analisar, era um decreto de morte. Mas eu penso, o anjo Miguel, naquele momento, e Deus falando para lá, falando para ele, desce lá, que tem escolhido o meu, que está lá nessa cova. Está passando por esse momento de dificuldade, mas ele não se dobra a homens, ele se dobra só ao Deus vivo. E essa noite você tem servido o Deus vivo, e Ele se agrada o nosso coração. E naquela noite o anjo do Senhor desceu, e nenhuma alma aconteceu. Quem sabe as pessoas têm tentado te colocar em covas, têm tentado colocar tristeza no teu coração, têm tentado ofuscar o brilho do Espírito Santo na tua vida. Mas o brilho do Espírito Santo essa noite ninguém pode apagar, porque aquele que Ele escolhe, aquele que Ele unge, ninguém pode pedir. Então Deus essa noite tem conforto para a tua alma. Essa noite é a noite da tua vitória, é a noite da tua bênção. Diga para o Senhor: Senhor, eu não saio daqui se a tua bênção não me acompanhar. E aonde Daniel ia, ele fazia o que o Senhor havia de mandar. Porque ele tinha muitas visões, Deus dava visões importantes para ele. E no momento certo, que ninguém conseguia adivinhar, chamavam magos, chamavam pessoas que eram entendidas e ninguém conseguia resolver, decifrar sonhos. E Daniel era essa pessoa escolhida por Deus. E chegou um momento na vida de Daniel que o rei Nabucodonosor precisava interpretar. Ele precisava descobrir o que aquele sonho significava. E Daniel era o único capacitado, porque ele capacitou Daniel e ele dava a interpretação de sonhos. Então naquela visão o Senhor mostrava uma estátua de bronze que ele iria construir tempos depois, e as pessoas iam adorar aquela estátua. O que acontece hoje em dia, irmãos, que tem pessoas que estão adorando a pessoas, a estátuas, muitas vezes adorando tantas coisas desse mundo, que o Senhor muitas vezes fica triste com isso e não tem se agradado. Mas o Senhor, Ele permanece com aqueles que guardam a palavra dEle, que vivem fielmente. Então Daniel interpreta aquele sonho, mas mesmo assim o rei Nabucodonosor era uma pessoa muito arrogante e soberba. E chegou a determinado ponto da vida daquele rei, que eles trouxeram taças do templo de bronze e de ouro, que adoravam outros deuses, e o Senhor viu aquilo e terminou com o reinado. Por isso que essa palavra é forte, que quem estabelece reis e quem coloca reis é Deus. É Ele que escolhe. Se Ele tem um tempo determinado para tirar alguém do poder, Ele tira, porque esse é o Deus que a gente serve. Para a gente buscar verdadeiramente Ele de todo o coração, Ele responde às nossas orações. Muitos momentos que eu passei de dificuldade, o Senhor sempre esteve comigo. E nunca falta nada quando a gente serve ao Deus vivo, o Deus que nos guarda, o Deus que traz mantimento. É o mesmo Deus que está aqui essa noite. Aleluia. O mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus que se faz presente na casa. E
que a luta é tanta que não vai suportar. Mas vamos aprender essa noite com Daniel. Vamos aprender que cova não para um adorador. Que lugar onde falam mal de ti não para um adorador. Nada para um adorador nessa noite. Em nome de Jesus, irmãos. Que você, na sua casa, no teu lar, clame a Ele. Não se esqueça do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, onde está a nossa ferida, muitas das vezes. Tem pessoas que lançam palavras para te parar, palavras para te entristecer. Mas o mesmo Deus que fazia milagres nos tempos atrás é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Aleluia. Porque decretos, muitas das vezes, o inimigo coloca na vida das pessoas. Coloca na mente, coloca coisas para a pessoa parar e desistir da caminhada com Deus. Muitas vezes, negar a nós mesmos. Seguir e tomar a nossa cruz é difícil. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que pegar a nossa cruz e seguir o Mestre. Sem olhar para trás. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminá-lo. Aleluia. Porque eles botaram uma pedra grande ainda ali onde era a cova de Daniel, para não ter jeito dele escapar, não ter jeito dele sair. Mas o Senhor era com ele. E Deus enviou anjos se precisar para trazer resposta na tua vida. Ele enviou o anjo e nada aconteceu na vida de Daniel. Aqueles homens tinham inveja, porque ele era um servo de Deus, ele era escolhido. Essa noite o Senhor te capacita, em nome de Jesus. Então você que sentiu no teu coração, passe aqui à frente, estaremos orando. Estaremos orando pela tua vida. E o Senhor tem respostas essa noite para ti. Porque muitas vezes a tristeza bate, mas o Senhor, Ele é consolo. Ele é Deus presente no tempo da aflição, no tempo da angústia. E Ele te pergunta: por que tu se perturbas tanto a vossa alma essa noite? Por que tu se perturbas? Se eu sou Deus na tua casa, Deus na tua vida, o Deus que faz tantas coisas, irmão. Aleluia. E essa noite o Espírito de Deus está aqui. E Ele quer falar contigo. Mas na sua palavra fala que Ele está à porta e bate. E se você deixar, Ele vai entrar no teu coração e vai cear contigo. Então essa noite é tempo de abrir a porta do teu coração e deixar Ele entrar. Porque o decreto, muitas vezes, quando o cristão enfrenta o deserto, enfrenta a aprovação, é para ser aprovado. Porque o deserto do Senhor é ensinamento, é escola na nossa vida. Aleluia. Porque o processo do Senhor, Ele nos forja para ser pessoas capazes de vencer a adversidade, para vencermos a luta, como Daniel, que não se dobrava nada. Ele estava na Babilônia, onde não era a terra dele, era a terra de pessoas amargas, pessoas que não queriam ouvir falar de Deus, mas ele falava mesmo assim, porque o Senhor trabalhava na vida dele. Ele dava visões, ele usava Daniel. Em nenhum momento ele foi morto, nenhum momento não conseguiram tocar na vida dele, porque o Senhor não deixa os seus. Porque o mundo pode estar acontecendo tantas coisas, mas Ele guarda, Ele protege, Ele salva a tua vida, Ele salva a tua família, Ele salva a tua geração, a tua descendência. Porque Ele salva, irmão. O Deus que salva a nossa vida, que nos liberta, que liberta esse mundo do pecado, que nos traz uma vida nova. É o Deus que te salva essa noite das calúnias, que te salva de covas, que te salva de
certos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Porque, irmãos, Deus não tem adversário. Deus, Ele não tem adversário. Porque quando Ele baniu o diabo do paraíso, Ele não tem adversário. Ele comanda tudo. Tudo está no seu controle, diz na palavra. Aleluia. Então, o inimigo não tem autoridade para tocar na tua vida. Só se for permissão de Deus. Mas o Senhor, Ele te ama. E essa noite Ele tem misericórdia, Ele tem amor à tua alma. Se você muitas vezes não tem clamado, essa noite é tempo de você se voltar para Deus. E você dizer: Senhor, essa noite eu vim de coração na tua casa. Eu vim ao cruz de tudo que eu tenho. Eu me quebrando os teus pés. E o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Então, é tempo de você salvar a tua alma, salvar a tua família, a tua casa. Em nome de Jesus, que essa palavra sirva de ânimo para a tua vida. Porque o decreto era de morte. Porque aquele decreto não podia ser mudado. Aquele que não se obedecesse a esse decreto ia ser morto. Aquele decreto que aquele que não se dobrasse ao rei, que não se dobrasse às leis, que teriam que ficar ali e não adorasse o Deus verdadeiro, adorasse aos deuses daquele tempo. Mas o Senhor, Ele escolhia Daniel, Ele sabia o coração. Porque Daniel podia orar escondido naquele momento, mas ele não quis orar escondido. Eu vou orar na vista de todos, porque eu sou temente a Deus. E quando viram ele, prenderam ele e levaram ele para a cova. E lá na cova Deus livramento. E Deus dá livramento para a tua casa essa noite e para a tua família. Em nome de Jesus.